Bom, moçada, então vamos lá. Essa aqui é a segunda parte do nosso estudo de hidrostática. O objetivo é ajudar vocês, né, a estudarem esse assunto aí nesse momento de quarentena. Então, é a física de quarentena. Bom, então vamos lá. Dando continuidade ao nosso estudo, né, com relação à pressão atmosférica, a gente tinha discutido que a pressão então depende inversamente da altitude. Então, as localidades mais altas têm pressão atmosférica pequena e as localidades, né, mais baixas, próximas do nível do mar, têm pressão mais intensa. Bom, e o nível do mar é considerado o nível zero de altitude, confere? Então, imagine que você está observando aqui, né, uma situação de uma praia, por exemplo, aqui, né? Então, na praia, né, no litoral, a pressão atmosférica no nível do mar, então, é considerada 1 atm, né, uma atmosfera, é o nome que se dá à pressão atmosférica, né, no nível do mar, basicamente. Né? Essa pressão de 1 atm equivale a alguma coisa em torno de 1,013 vezes 10 elevado a 5 pascals, ok? Né? Então, isso é o que? Aproximadamente 100 mil pascals, um pouquinho mais que isso. Significa então que você tem cerca de aproximadamente 100 mil newtons para cada metro quadrado, né? Na praia, por exemplo, lá, imagina a Guarapari, Praia do Morro, né? Coisa linda. Então, você tem aqui, né, por exemplo, na praia, se você fizer um quadrado de 1 metro de lado aqui na praia, sobre esse quadrado de 1 metro você tem uma coluna, imagine isso, uma coluna de ar de 100 mil newtons, isso equivale a 10 mil quilos de ar. Bacana? Pressão atmosférica aí, ó, 10 mil quilos de ar, ou seja, 100 mil newtons para cada metro quadrado. Bacana? Mas esse peso imenso de ar, na verdade, acaba não nos esmagando, né? Por uma peculiaridade muito curiosa dos fluidos. Os fluidos, quando fazem pressão, a pressão que eles exercem é pressão multidirecional, eles pressionam por todos os lados. Okay? Então, o fluido não pressiona só na vertical, né? Ele pressiona na vertical, na horizontal, na diagonal, de baixo para cima, de cima para baixo. Então, o fluido, no caso aqui da atmosfera, né? No caso dela, a atmosfera nos abraça, né? Aqui, pressiona a gente por todos os lados, ok? Então a pressão que ela faz é multidirecional. Isso é bem confortável, né? Para uma pessoa que está tranquilo, está em equilíbrio, está saudável. Então é uma situação, né, comum para a maioria de todos nós. Bom, por quê? Por que é confortável para a maioria de nós, né? É confortável porque nosso corpo tem equilíbrio. No final das contas, nós recebemos pressão externa da atmosfera, mas também exercemos internamente pressão. Então, há uma pressão interna, pressão do nosso corpo, que é igual à pressão externa. O nosso corpo tem lá ossos, músculos, sangue, enfim, pele, todo esse conjunto complexo de sistemas, né, do nosso corpo, acabam fazendo também uma pressão, né, interna que é igual à pressão que recebe de fora. E isso nos dá o equilíbrio. Nós estamos em equilíbrio. Então, viver em equilíbrio é uma vida tranquila, né? Pressão interna igual a pressão externa, beleza. Mas, se eventualmente nós, por exemplo, sairmos, né, das localidades que a gente está habituado, e a gente, por exemplo, imagina que você vai para uma localidade alta, você vai sair de BH e vai, sei lá, né, para uma situação alta nos Andes, né, lá, uma cidade alta, imagine, sei lá, La Paz. Então você vai perceber que aí é um pouco desconfortável a chegada, né, o início, assim, porque você está habituado com a pressão de BH, uma cidade mais baixa, comparado com La Paz, vai para lá, nas altitudes, né? Então a pressão externa é muito baixa, o seu corpo tem que aclimatar, tem que reduzir a pressão. E até se a aclimatação acontecer, até as pressões se igualarem, é muito comum pessoas sentirem náusea, dor de cabeça, desconforto em geral, né, sangramento no nariz, enfim. Por quê? Porque a pressão interna ainda não está ajustada à pressão externa. Mas, com o tempo, né, algumas horas, ou depende da pessoa, né, alguns dias, enfim, você acaba chegando no equilíbrio. Beleza? Bom, aí você pode acostumar e imagina depois, se você está aclimatado, você tem que voltar para BH. Voltar, né, para uma cidade de pressão mais alta. Aí, de novo, desconforto, náusea, dor de cabeça, aquele negócio todo, enfim.
até o seu corpo de novo, né, habituar e equilibrar a pressão interna com a externa. Legal? Então isso é importante saber que a gente sempre tem que ter alguma pressão atmosférica sobre o nosso corpo. Nós dependemos disso para ficarmos, né, saudáveis e tranquilos. Ok? Nosso corpo se ajusta a várias pressões, mas tem que ter pressão externa. E por isso, olha só, porque a gente pôs aqui uma foto, né, de uma astronauta aqui, essa moça aqui. Bom, essa astronauta está com um traje, na verdade, que é muito sofisticado. Esse traje, né, dos astronautas protege a pessoa contra vários tipos de radiação, partículas ionizadas do Sol, né, enfim, uma pluralidade de situações que esse traje aqui, né, protege o ocupante dele. Mas em especial também é importante lembrar que tem ar aqui dentro. É um traje pressurizado. Por quê? Porque dentro de toda essa parafernália tem que ter ar pressionando a pele, né, o corpo do astronauta. Ok? Então esse macacão aqui, né, não pode furar não. Porque se furando o ar escapa e isso aí seria muito complicado para a pessoa. Tá? Então até uma fibra super, hiper, mega resistente, né? Essa fibra da roupa de astronauta, né? Que na verdade é um traje super sofisticado, caro, pesado, né? Um traje que chega a ser até mais de 100 quilos esse traje. Mas um astronauta trajando isso na situação aí, né, de microgravidade, ele nem percebe. O peso aí no caso vai ser importante. O importante é a proteção que esse traje oferece. Ok? Então, basicamente, tem que ter pressão sobre a gente. E aqui também acontece aqui, ó, essa aqui é outra foto também, essa da ISS, um astronauta, beleza? Essa cabine que ela está aqui, a cabine pressurizada, tá lá, estou observando a Terra, bonito, bacana, tranquilo, e tem ar ali. O ar, tanto, obviamente, para respirar, mas também para pressionar a nossa pele e deixar lá, né, os fluidos no lugar, né? Então, nada de sangue saindo da nossa pele, por favor, né? Tem que ter pressão externa. Porque não se esqueça, a ideia é que os fluidos eles se movimentam, hein? Eles tendem a se movimentar da região de alta pressão para a região de baixa pressão, ok? Então, né, esse é o detalhe, né? A pressão tem que se igualar com a externa para que os fluidos fiquem bem assentados no nosso corpo, né? Em especial o sangue, né? O sangue é um fluido especial aí, importante, né? Vital para todos nós, né? E ele tem que ficar bem tranquilo dentro da gente, nada de escapar. E também acontece isso, por exemplo, numa cabine de um avião. Um avião, né, normal, um jato comercial. Basicamente é o que? É um sistema pressurizado, né? Lá dentro os ocupantes estão com o ar tranquilo, uma pressão que simula a pressão, né, do chão, né? Mas se esse avião tiver algum dano na sua fuselagem, alguma abertura, os fluidos, não se esqueçam, se movem da região de alta pressão para baixa. Então imagine um avião pressurizado. Se alguém pudesse abrir a janelinha lá, não tem isso não, né? Mas se pudesse abrir a janelinha, o ar ia sair de dentro da cabine, que está pressurizada, para fora aqui, nessa altitude que está voando. A pressão com certeza é mais baixa que a externa. Isso seria muito inconveniente, né? Então, jatos também são pressurizados. Descompressão, tá gente? Descompressão rápida é muito perigosa, né? É um negócio muito sério. Ok? Então, basicamente, essa é a situação, né? Bom, avançando então. Pressão agora de líquidos. Vamos falar de líquidos. Bom, os líquidos são fluidos importantes também para a gente, né? Fluidos aí, né? Você tem vários tipos de líquido. Água, etanol, mercúrio, enfim, etc. Né? E pode ser estudado sobre a ótica, né, da hidrostática também. Né? Como o ar, né, faz, né, todos os fluidos conseguem fazer pressão e a pressão que eles fazem é multidirecional. Eles pressionam objetos por todos os lados, ok? Mas como eles são mais densos, né, que o ar, então a pressão que os líquidos fazem, em geral, é uma pressão mais intensa, bem mais intensa que a pressão atmosférica. Imagina o seguinte, ó, aqui nós temos uma ilustração, aqui, um desenho bacana. Você tem aqui uma vasilha, né, sei lá, um fluido aqui qualquer, pode ser água, por exemplo, água, e um pontinho aqui, numa certa profundidade. Ok? O recipiente está aberto, de boa. A pergunta é, que pressão
qual a pressão total que aparece sobre esse pontinho aqui vermelho. É um pontinho mergulhado dentro de uma vasilha, né, com água. Já está aberta, hein? Bom, a resposta é interessante e simples. A pressão total sobre aquele pontinho que a gente estava no último slide é, na verdade, uma soma, uma sobreposição de pressões. Sobre aquele pontinho ali existia a pressão do líquido, né, que está mergulhado, é óbvio, mas também existia a pressão atmosférica. A atmosfera lá fora continua pressionando, sim, né, cada pontinho dentro de uma vasilha, por exemplo, com água, né? Então tem a pressão da água? Tem, mas também tem a pressão do próprio ar. Então a pressão total, na verdade, nesse caso, é a soma de duas pressões, a pressão atmosférica mais a pressão do próprio líquido. A pressão atmosférica a gente já analisou, a análise, né, já foi feita, ela depende basicamente da altitude, né? Há outros fatores também, tá ok? Né? Como a umidade relativa do ar, enfim, a temperatura que se encontra, mas o essencial da pressão atmosférica, essencial é a altitude, relação inversa com a altitude. Agora, a pressão do líquido, né, no caso do líquido, depende de três fatores. Então, quando o líquido pressiona, três são os fatores envolvidos na jogada. Quais são os fatores? O primeiro fator importante é a massa específica do líquido, né? A densidade, vamos dizer assim, a densidade do líquido. Líquidos mais densos, né, mais encorpados, fazem pressão mais intensa. Líquidos menos densos ou menos encorpados exercem menor pressão. Então, a densidade, né, ou seja, a massa específica do líquido, é um fator importante na pressão que ele faz. Um outro fator importante é a aceleração da gravidade, que é um fator de fundo, né, está em todos os aspectos. Então, a gravidade também é um fator que influencia, né, na pressão que o líquido faz. E, por fim, talvez aí o mais famoso dos fatores é a profundidade. A profundidade do ponto em questão. Por quê? Porque quanto mais fundo tiver um certo ponto num líquido, quanto mais profundo ele tiver, maior vai ser a quantidade de líquido sobre ele, maior coluna d'água, mais peso, né, maior pressão. Lembrando que o fluido faz pressão por todas as direções, mas isso é um fator importante. Quanto mais fundo, mais pressão. Reunindo os três fatores, né, que a gente falou, a massa específica, a gravidade e a profundidade, a gente tem a formulazinha assim: a pressão do líquido é igual a ρ, ρ é a massa específica, né, a densidade, vezes G, G é a aceleração da gravidade, vezes H. H, no caso aqui, é a profundidade. Ok? Bom, exemplo para ilustrar aqui. Ó. Considere, por exemplo, um pontinho situado a 15 metros de profundidade, né, num certo líquido lá de massa específica 1,2 gramas por centímetro cúbico. Sendo a gravidade o G igual a 10, calcule a pressão, né, que o líquido faz no ponto lá que a gente está analisando, 15 metros de profundidade. Bom, antes de mais nada, né, nós temos que ter atenção com a harmonia das unidades. Veja por que é importante a gente atentar a isso aqui. Você tem aqui, ó, 15 metros, né, metro, unidade de profundidade no caso. Densidade aqui, ó, grama por centímetro cúbico. Ih, já ficou ruim. Metro, centímetro. Olha o G aqui, ó, 10 metros no quadrado. Metro, beleza. Centímetro. Então esse negócio não está harmônico, não. Nós temos que fazer a transformação das unidades. Olha lá, ó, massa específica. 1,2 gramas por centímetro cúbico. Multiplicou por 1000, vai te dar o quê? 1.200 quilogramas por metro cúbico. Agora ficou harmônico, ó, harmonizou tudo. Beleza? Aí, ó, quilograma metro cúbico. Fazendo as continhas, o que você vai ter? Pressão vai ser 1.200, né, quilograma metro cúbico, vezes 10, vezes 15. 1.200 vezes 15, resposta 180 mil pascals. Ou, se você quiser, 180 quilopascals. Essa é a pressão desse exercício. Pressão, pelo menos, que o líquido faz. Mais um exercício aí pra gente, um exemplo. Imagina que um tubarão encontra-se a 90 metros de profundidade. Se o ρ, né, a massa específica, valia 1,3 gramas por centímetro cúbico, a gravidade igual a 10 e a pressão atmosférica
1 vezes 10 a 5 pascals. Bom, a pergunta é, quanto que vale a pressão total? Dessa vez a pergunta foi pressão total. A pressão total, então, vai ser, vamos lembrar, hein, a soma das pressões da própria água, no caso aqui, né, líquido, mais a pressão atmosférica. Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos ficar de olho nas unidades, harmonizando em gramas por centímetro cúbico. Você pode passar para quilograma metro cúbico, como multiplicando por 1000. 1,3 vezes 1000, resposta 1.300 quilogramas por metro cúbico. Agora tá beleza. Fórmula pressão total, pressão atmosférica mais ρGH. Fácil. Pressão atmosférica está no texto ali, ó. 1,5 vezes 10 elevado a quinta. Opa, bem rapidinho aqui, ó. Então, depois vou voltar até pouquinho aqui para a gente analisar com calma, né? 1 vezes a quinta, pressão atmosférica mais a densidade 1.300, UG 10, 90 metros de profundidade. Aí, fazendo as continhas, 1.300 vezes 10 vezes 90 dá, no caso aqui, ó, 1.170.000 mais 10 a quinta. Você pode passar por potência de 10, fica legal se você quiser. 1,5 vezes a quinta mais 1,7 vezes a sexta. Opa, para somar tem que estar com expoentes iguais, né? Não se esqueça disso. Expoentes iguais aqui, ó, 10 a 5 e 10 a 6, não dá para somar não. Então, para fazer isso aqui, ó, 10 a 6 virar 10 a 5, por exemplo, vírgulazinha caminha uma casa para a direita. Quando a vírgula anda para a direita, você subtrai a unidade do expoente. Então, ficaria assim, ó. 1,5, perdão, 1 vezes 10 a 5 mais 11,7 vezes 10 a quinta. Agora, posso somar normal. Você vai achar 12,7 vezes a quinta, ou se preferir, anda com a vírgula de novo agora para a esquerda. Aí soma unidade do expoente. 1,27 vezes 10 elevado a sexta. Ou seja, 1,27 milhões de pascals. Ok? Ou se você quiser também diga 1,27 megapascals. Então mega, tá gente? Mega significa milhão. Milhão. Ó. 10 a sexta é milhão. 1,27 megapascals. Princípio de Stephen. Stephen, na verdade, esse camarada aqui, ó, Stephen, ele foi um físico belga, né? Simon Stephen. Esse camarada, ele, né, fez trabalhos importantíssimos aí na física, ok? E ele formulou justamente, né, aquelas expressões que a gente calculou anteriormente, pressão de líquido, né? A formulação foi de Stephen. E o princípio de Stephen é um princípio famoso que diz o seguinte: pontos no interior de um fluido vão ter diferença de pressão que é diretamente proporcional à diferença de profundidade. Beleza? Então, se houver dois pontos que estão no mesmo nível no líquido, entre eles não haverá diferença nenhuma de pressão. Mas pontos que estão em níveis diferentes, estão desnivelados, aí entre eles haverá, sim, diferença de pressão. O pontinho que estiver mais no fundo tem pressão mais intensa, o pontinho mais no alto tem pressão mais suave. Mas desalinhou, então tem diferença de pressão. Bom, aí o Stephen, ele traduziu isso assim, ó, delta P proporcional, né, símbolo esquisito aqui, mas esse símbolo é famosinho. Só um detalhe, gente, voltando aqui no princípio de Stephen. O que é o lance? Aqui, ó, os pontinhos A e B, esses pontos aqui, ó, estando alinhados, né, entre eles não há diferença de nível, não há diferença de pressão, mas o ponto C no fundo está desalinhado, tem diferença de pressão. Então é só, né, mais uma decorrência, né, do princípio de Stephen. Onde houver diferença de pressão, onde houver diferença de profundidade, haverá diferença de pressão. Então aqui, ó, nesse esquema nosso aqui, os pontos A e B, no mesmo nível, têm a mesma pressão, mas a pressão deles é menor que a pressão do ponto C, que está num nível mais baixo. Quem está mais no fundo recebe maior pressão, né, do líquido. Beleza? O princípio de Stephen, basicamente, ele se aplica a vasilhas, né, recipientes ligados pela base.
ok? Esse sistema tem o nome de vasos comunicantes. Quando a gente pega várias vasilhas, né, vários vasos, e comunicam pela base, você pode encher com o mesmo líquido, você vai ter vasos que se comunicam pela base, os vasos comunicantes. Ali, ó, aqui nós temos um exemplo de um vaso comunicante, beleza? Uma vasinha ali mais fininha, outra mais abertinha, não importa, unidas pela base, ó, vasos comunicantes. Beleza? Bom, o fato é o seguinte, nesse sistema do lado ali, ó, né, que está ali ilustrado ali, o que a gente está vendo? Bom, nós estamos vendo que os pontos A e B estão nivelados, então, se estão nivelados, a pressão deles, pressão é igual. A pressão de A é igual a de B. C e D também estão nivelados. A pressão de C é igual à pressão de D. Fácil. Só que a pressão de A e B, embora sejam iguais entre eles, A e B são iguais, é uma pressão menor que a pressão entre C e D. Beleza? Porque C e D estão mais no fundo. Isso, tá, meus caros, independente do formato da vasilha, né? O formato do recipiente não influencia nessa parada, não. Ok? Bom, então basicamente é isso aí, ó, né? Pressão de A igual a de B, C igual a D, mas a diferença existe. Entre A e B a pressão é mais suave e CD a pressão é mais intensa, porque estão mais no fundo do recipiente, independente do formato das vasilhas. Princípio aí de Pascal, né? Pascal, Blaise Pascal, foi um físico também, só que francês, né? Físico, matemático, filósofo, enfim, o cara foi um multimídia, né? Um gêniozinho na época dele, um gênio. Mas no caso da física, Pascal fez algumas contribuições importantes, né? Entre elas o estudo, né, das máquinas hidráulicas, beleza? Bom, ele formulou um princípio que diz o seguinte, ó, um acréscimo de pressão a um sistema hidrostático fechado, esse acréscimo é transmitido igualmente para todos os pontos desse sistema, ok? Então, no caso aqui nosso, olha só, você tem uma vasilhinhazinha aqui, né? Essa vasilha tem aqui umas tampinhas, essas tampinhas ganhamos de êmbolos. Êmbolos, na verdade, são tampas vedantes e são móveis. Então, se você apertar um êmbolo, você acrescenta pressão ao sistema. Esse acréscimo passa para todos os outros pontos do sistema, ainda que não haja êmbolozinhos aqui, tá ok? Mas aqui a ideia é a seguinte, mexeu com um êmbolo, mexeu com todos. Beleza? Então, o acréscimo de pressão vai para todo mundo. Uma coisa interessante aqui, olha só. Esse sistema, meus caros, é um sistema que vai dar origem, né, ou sustentar, né, uma das aplicações mais importantes do nosso dia a dia. A aplicação de máquinas que podem fazer trabalhos de grande intensidade. As máquinas hidráulicas. Né? Vamos só... Aqui, ó, um sistema de máquina hidráulica. Chamada prensa hidráulica. Ok? Nessa prensa hidráulica aqui, o que nós estamos vendo? Imagina o seguinte, olha só, você tem dois vasos comunicantes, estão ligados pela base, uma vasilha, né? Um vaso é estreito, o outro vaso é mais amplo, mais largo, e isso aqui tudo é cheio de um certo fluido. É um sistema hidrostático e esse fluido não vaza, é fechado. Bom, a ideia é a seguinte, se essas plataforminhas aqui, ó, esses êmbolos, estiverem alinhados, né, no mesmo nível, então olha só, a pressão deles é igual. O princípio que a gente viu, né, é o seguinte, né, a pressão aqui, né, vai ser a mesma por quê? Porque o fluido é o mesmo, a densidade do fluido é a mesma, o nível, né, estão nivelados, o nível é igual, beleza? Então o princípio de Stefan falou sobre isso. Só que agora vamos usar o princípio de Stefan junto com o princípio de Pascal. Como assim? Nesse sistema fechado, se você acrescentar pressão de um lado, ó, apertou aqui, confere? Você está acrescentando pressão. Esse acréscimo vai passar para todos os pontos do sistema, inclusive do lado de lá. Traduzindo, se você apertar o lado estreito, o fluido se move e levanta o lado mais largo. Só que para levantar tem que fazer uma força numa área maior. Ok?
o acréscimo de pressão passa para todos os pontos igualmente. Então lá, antes de você mexer, estavam as plataformas alinhadas, pressões iguais. Princípio de Stephen. Assim que você acrescenta pressão, o acréscimo passa para o outro lado. Princípio de Pascal. De tal sorte, meus caros, que a pressão do lado 1 continua sendo igual à pressão do lado 2. Beleza? Vendo isso aqui na fórmula, olha só. Pressão do lado 1 igual à pressão do lado 2. Estão alinhados aí. Né? Se você apertar, você vai ter então a ideia seguinte, ó. Um acréscimo de pressão passa para todos os lados do sistema. Fórmula da pressão. Força sobre área do lado 1 igual a força sobre área do lado 2. Aí, ó. Formulazinha para. Bom, qual que é a grande mensagem que o princípio de Pascal passa para a gente? Né? Ele, baseado nas máquinas hidráulicas. A ideia é a seguinte, meus caros. Numa máquina hidráulica, as forças dos lados 1 e 2, as forças são proporcionais às áreas dos êmbolos. Então, já que as pressões são iguais, o lado que tiver menor área, sobre ele age menor força. O lado que tiver maior área, sobre ele age uma maior força. Mas se dividirmos força sobre área do lado 1 e força sobre área do lado 2, vai dar a mesma, porque as pressões são iguais. Então, uma máquina hidráulica, ela basicamente multiplica pressões. As forças são proporcionais às áreas. Uma máquina hidráulica é capaz de multiplicar, ok? Força. Quer ver? Olha só o exemplo aqui. Ó. Considera que você tem uma máquina igual essa aqui ilustrada no desenho. Uma máquina desse jeito. Do lado 1 foi feita uma força de 6 newtons. E essa força gira uma área pequenininha, ó, 2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Tá aí daí. Considerando que esse sistema está em equilíbrio, está fechado, sem vazamento nenhum, é fechado, que força que aparece no lado 2? Uma plataforma de 5 metros quadrados. Bom, continha de boas, o que você vai fazer? Força 1 está para a área 1, assim como força 2 está para a área A2. Força 1, 6 newtons, está para a área 1, 2 vezes 10 a menos 3, assim como força 2, que eu não sei quanto que é ainda, está para a área 2, que é 5. Feitos os cálculos lá, com calma, o que você vai achar? Você vai achar, no final das contas, que a força que aparece no sistema vale 1,5 vezes 10 a 4 newtons. Ou seja, traduzindo, 15 mil newtons. Viu que dramático? O sistema aqui multiplica a força, olha só. Né? De um lado foi feito 6 newtons, um lado estreitinho. Sobre esse lado estreitinho, 6 newtons agiram sobre ele. Do lado 2 apareceu uma força de 15 mil newtons. 15 mil newtons. Uma força importante. Dá para, enfim, né, fazer muita coisa com 15 mil newtons. Então você faz 6 newtons de um lado e do outro lado aparecem 15 mil newtons. Então, máquina hidráulica, né, multiplicadora de forças. Bom, e o nosso dia a dia, para terminar, então, essa aula está ficando muito longa já, mas só para terminar, nosso dia a dia ele é pipocado por máquinas lá, né? Braço hidráulico, direção de carro hidráulica, né? Um caminhão de lixo, um guindaste, um sistema, né, de elevadores, muitas vezes, você tem, né, na porta lá, né, traseira dos carros, a maioria dele tem aquele braço que é hidráulico. Então, esses sistemas hidráulicos eles são comuns, estão em todos os lugares. Geralmente se usa óleo, mas enfim, óleo também é fluido. Bom, galera, vamos ficando por aqui e vamos depois ver o terceiro vídeo. Então, muito obrigado, valeu e até a próxima aula. Tchau!